Nós vamos começar o nosso estudo aqui então com o primeiro cadastro, que é o cadastro do registro de cartório. Para isso eu vou fazer o seguinte, olha, vou abrir aqui esse IDE unificado 1.0.0.28. O módulo contabilidade, ele está nessa região aqui embaixo. Vou aumentar um pouquinho só aqui a visualização. Deixa eu tentar encontrar aqui o registro no cartório. Aqui está, registro cartório, tá? Ela é uma tabela simples, não é mestre detalhe. O objetivo aqui é nós informarmos quais são os dados do registro da empresa em cartório e esses são os campos, tá? Eu vou abrir também o SQLog, ferramenta que eu utilizo aqui para manipular os dados no MySQL. T2TIRP. O nome da tabela é registro cartório, Então aqui está, olha, registro cartório. Já tenho aqui alguns registros cadastrados nessa tabela, tá? Muito bem. Bom, aqui nós temos, nesse sistema, basicamente três tipos de janela. Nós temos uma janela simples, como essa aqui, que não tem pesquisa, tá? Temos um outro tipo de janela, que é uma janela também simples, sem mestre detalhe, com pesquisa. E temos as janelas mestre detalhe, que pode ter um filho, vários filhos aí, vários detalhes, tá? Então, quando nós nos depararmos com um tipo específico de janela, nós vamos abordar com mais calma essa janela, tá? As explicações sobre ela. Depois, se aparecer uma janela similar, aí a explicação vai um pouquinho mais rápido, para nós não perdermos tanto tempo, tá? Por exemplo, aqui em registro cartório, nós vamos perder um pouquinho mais de tempo explicando essa janela. É uma janela simples, sem pesquisa. Contábil parâmetros, se for uma janela também simples, sem pesquisa, aí as explicações nessa janela aqui serão um pouquinho mais rápidas, tá? Não serão tão detalhadas quanto essa daqui, porque serão basicamente as mesmas explicações, tá? Então vamos seguir essa linha de raciocínio aí. Bom, registro cartório, Já mostrei para você qual é a tabela, já mostrei que ela está aqui no banco de dados. Ela não tem pesquisa, ela tem apenas a vinculação aqui com a empresa, mas aí nós não pesquisamos a empresa lá na janela, nós já atribuímos a empresa do usuário que está logado na aplicação, tá? O que é que nós fazemos no servidor então, numa janela como essa daí? O primeiro passo é em Model criar o nosso DTO. Então eu tenho aqui, olha, um registro cartório DTO que vai representar aí os campos da minha tabela. No caso da minha chave estrangeira, da empresa, eu crio aqui um objeto, tá? Ele vai trazer então o objeto da empresa vinculado aqui nesse registro cartório, tá? Como eu estou usando o Hibernate, eu tenho que criar também o HBM, fazer o mapeamento aí, tá? No meu mapeamento eu informo então qual é a classe que eu estou criando na minha aplicação e qual é a tabela que representa essa classe aí. Informo qual é a minha chave primária, no nosso caso aqui sempre é ID, e posteriormente eu informo aqui os meus campos, sendo que se eu tiver um relacionamento aí com outras tabelas, eu crio o mapeamento desse relacionamento, Nesse caso aqui é many to one para a empresa, tá certo? Muitos registros de cartório podem pertencer a uma empresa, ou seja, uma empresa pode ter vários registros de cartório. Legal? O primeiro passo então é esse daí, criar o DTO e o HBM, Como essa é uma tabela simples, eu vou usar o DAO genérico. Quem é o DAO genérico? É o NHibernate DAO.
não preciso criar um DAO específico para ela. Depois que eu crio o HBM, eu venho aqui na minha classe, na minha interface, e declaro os métodos que serão disponibilizados no servidor. Eu tenho então os quatro métodos básicos aqui, né? O método de exclusão, o método de atualização e 2 métodos para consulta. Aquele que eu seleciono apenas um registro e aquele que eu seleciono o registro passando a página, tá? Esse aqui vai me retornar uma lista, ok? Mas ele vai me retornar uma lista aí, independente da paginação. Esse já me retorna uma lista, no entanto, paginando, né? Eu vou passar aqui esses dados de paginação, tá? Aqui eu tenho apenas a declaração, já que é uma interface. Nessa classe que está implementando a minha interface, né? Eu vou implementar os métodos, ok? Daí eu tenho a implementação aqui, olha, onde eu uso o NHibernate-DAO, né, para chamar os métodos de exclusão, para chamar o método de atualização e para chamar os métodos de consulta, o select e o select página, tá? Esses métodos aí estão implementados no NHibernate-DAO. Esse é o trabalho que eu tenho que fazer no servidor. Depois que eu faço isso no servidor, eu já posso até testar. Como é que eu faço para testar aqui o servidor? Clico aqui na classe do serviço, clico em executar. Ele abre aqui a opção para testes. Eu procuro então o serviço que eu quero testar aqui, né? No meu caso é o registro em cartório. Aqui, olha, registro em cartório. Então eu tenho o método de exclusão, de atualização, tenho o método de consulta, o select. Ele já está me retornando aqui todos os cartórios, tá? Uma coisa interessante para você avaliar é até que ponto vale a pena você descer esse objeto empresa completo, né? Para cada registro de cartório está descendo um objeto empresa completo. Será que seria interessante descer apenas o ID da empresa? Você pode fazer isso, tá? Nesse caso você alteraria aqui o DTO, no lugar de ter aqui um objeto empresa, você teria um campo, um atributo ID empresa, tá? E aqui você desceria para o cliente apenas o ID da empresa. Mas será que você vai ter algum prejuízo com isso na aplicação cliente? Aí você deve avaliar. É bom até que você faça esse teste aí. Altere para o ID da empresa e veja o que acontece lá na aplicação cliente. Você vai ter menos dados trafegando aí entre o servidor e o cliente, tá? E eu tenho aqui o select registro cartório página, onde eu informo quantos resultados eu quero, né? Se eu informar 3 aqui, ele vai me descer 3 registros, tá? Se eu informar 5, ele vai me descer aí os 5 primeiros registros. No caso, são os 5 realmente que eu tenho, ok? Bom, no lado do servidor, tá tudo certo, né? Agora o que a gente faz no lado do cliente para cadastrar esse registro cartório aí? No lado do cliente, eu vou ter aqui primeiramente que chamar esse registro cartório da minha janela principal, né? Então aqui na minha janela principal eu tenho um botão registro cartório. Clicando 2 vezes nesse botão, aqui ó, registro cartório, tá? Ele vai ter aqui um evento. E o que é que eu faço quando eu clico nesse botão aí? Eu seleciono a aba dele, né? Onde é que essa aba foi definida? Essa aba foi definida na View Model principal, tá? Que é a contabilidade View Model. Aqui, ó. Eu crio todas as abas aqui, né? As abas elas são criadas numa ordem. Então a aba de número 0 aqui, ela vai ser a do registro cartório. Isso ainda está dessa forma, mas quando nós resolvermos os to-dos, né, o ideal é nós criarmos as abas de forma dinâmica. O usuário clicou em registro cartório, eu crio uma aba para ele. Clicou em sair, fecho aquela aba, tá? Aqui nós já estamos criando todas as abas assim que a aplicação ela é iniciada. Depois nós vamos alterar isso aqui. Mas por enquanto, nós temos aqui que selecionar a aba em questão, tá? Então na janela principal, você
executa aqui o clique no botão, né, e seleciona a aba equivalente, tá certo? Depois que você faz isso daí, você cria uma view model específica para essa janela. Então eu vou ter aqui uma registro cartório view model. E o que é que nós temos nessa registro cartório view model? Nós temos aqui algumas variáveis. Temos uma coleção observável chamada lista registro cartório. É ela que vai armazenar os dados que estarão apresentados ali na nossa data grid, tá? Nós temos uma variável privada chamada registro cartório selected, onde nós criamos um método registro cartório selected para disponibilizar essa variável aí para uso, tá? Então nós vamos usar esse registro cartório selected aqui, ok? Temos o primeiro resultado, né, para nós controlarmos aí a paginação. Temos aqui o seguinte command e o anterior command. Nós estamos usando então aquela classe do command para controlar a nossa navegação. E temos o isEditar, que vai controlar a visualização, né, na nossa janela principal de quem vai aparecer. Quem vai aparecer? Vai aparecer a lista com todos os registros ou vai aparecer os edits, né, em modo de edição de um registro que nós selecionamos. Quem vai controlar essa visualização aí é esse isEditar. E aí nós vamos ter, como ele é privado aqui, né, nós vamos ter um método isEditar, né, para a utilização dessa variável. No nosso construtor, nós instanciamos a nossa lista de registro cartório, setamos o primeiro resultado para 0 e já chamamos o método atualizar lista registro cartório. Esse método aqui ele vai consumir o método de seleção lá do servidor, né, passando 0 como parâmetro, chamando aí a primeira página de registros. Registro cartório selected, como nós vimos, ele está disponibilizando essa variável para uso. Página seguinte e página anterior vai controlar a navegação. Salvar, atualizar registro cartório. Nós vamos passar aqui. Primeiro nós vamos usar o serviço contabilidade client, que é o nosso serviço disponibilizado pelo WCF. Vamos atribuir a empresa, essa empresa aqui, ó, ao objeto empresa do registro cartório selecionado, né? Quem é essa empresa aqui? Eu vou selecionar ela, vou pressionar F12 e ele abre aqui um view model base para mim, onde eu tenho um objeto empresa aqui, olha, que é utilizado por toda a aplicação. Por enquanto, esse objeto empresa ele está estático, recebendo um ID igual a 1, tá? Quando nós fizermos a janela de login, nós vamos aprender a pegar a empresa do usuário que está logando e vamos atribuir a empresa do usuário que está logando a essa empresa aqui. Tá bom? Então as janelas não precisarão ser alteradas, né? Nós vamos apenas alterar esse view model base e já vai servir para toda a aplicação. Sempre que eu tenho então a vinculação da empresa em uma tabela, eu preciso fazer isso daqui, tá? Bom, tenho o atualizar a lista de registro cartório, onde eu recebo a página e aí controlo a minha navegação, né? Eu chamo aí o select registro cartório página, que é o método do servidor. Excluir registro cartório, eu chamo o método delete registro cartório do servidor, né, passando o registro selecionado. Aqui, olha, a minha isEditar, que está fazendo uso da variável isEditar e vai controlar aí a navegação, a visualização dos dados na minha janela. E tenho o isListar. Depois que eu crio a view model, é hora de eu criar as minhas janelas, né? Então em view, dentro de contabilidade, eu vou ter aqui 3 partes para compor a minha janela, tá? Eu tenho um registro cartório principal, tenho um registro cartório lista e tenho o registro cartório, né? O registro cartório principal, ele contém aqui um painel que tem o botão de exportação, tem um outro painel aqui embaixo com os botões incluir, consultar e excluir, e aqui no meio eu tenho um tab control, né? Esse tab control aí, ele tem 2 tab itens, tá? Em um dos tab itens eu mostro o registro cartório lista, que é essa janela aqui, e no outro tab item eu mostro o registro cartório, que é essa janela aqui. O registro cartório lista ele já aparece por padrão. Legal? O registro cartório vai aparecer quando eu estiver editando, né? Quando eu clicar no botão consultar ou no botão incluir, tá certo? E o que é que tem no meu registro cartório lista? Tem a minha data grid, né? Exibindo aí os dados do meu objeto selecionado. Veja que a minha data grid ela está
vinculada, esse bind aqui significa vinculação. Ela está vinculada à minha lista de registro cartório e o item selecionado vai estar vinculado ao registro cartório selecionado. Cada coluna da minha grid vai estar vinculada a um dos campos lá do meu DTO, né? No caso do meu registro selecionado aqui, ok? No meu registro cartório, aí sim o usuário está em modo, a janela está em modo de edição ou de inclusão, né? Eu vou ter aqui os meus text box, né, os meus edits, que também estão vinculados a cada um dos campos, né, a cada um dos atributos do meu registro selecionado. Legal? Registro cartório principal, eu tenho alguns botões, né? Vamos visualizar o código-fonte desse registro cartório principal. Vou pressionar F7. Eu tenho aqui o construtor, onde eu instancio a minha ViewModel. Eu tenho o botão consultar, que ele verifica se tem um registro selecionado, e se tiver, ele põe o isEditar para true. Eu tenho o botão incluir, onde ele instancia um novo registro cartório e põe o isEditar para true. Tenho o botão excluir, onde ele verifica se tem algum registro selecionado e chama o método excluir registro cartório lá da ViewModel. Tá? Esses são os métodos aí da minha janela principal. Na minha janela da lista, eu vou pressionar F7. Eu tenho o construtor e tenho um método de exportação, né, do meu botão exportação. Tá? E no meu registro cartório, vou pressionar F7. Eu tenho o construtor, tenho o método do botão sair, né, onde ele põe aí o isEditar para false, e aí ele vai fazer a jogada lá da visualização. E tem o botão salvar, né, onde ele chama o método salvar, atualizar registro cartório, e a partir daí ele vai salvar os dados daquele registro que está selecionado. Legal? Então isso tudo, né, eu tenho aí esses 3 arquivos separados, essas 3 janelas separadas para compor ali a minha janela de cadastro do registro do cartório. Então eu já posso executar a aplicação. Registro cartório é a primeira que aparece, né? Já posso incluir um novo registro cartório, registro C#. Tá? Data do registro, dia 20, número 1, folha 2, livro 3, NIRI 4. Salvei, salvo com sucesso. Esses dados aí já vão aparecer aqui na minha tabela do banco de dados.